Boa tarde. Hoje o Agro e Companhia está recebendo aqui para uma entrevista da essência do agro, o doutor Antônio Cabreira Mano Filho, ex-ministro da Agricultura, conhecedor da agricultura do agronegócio do mundo, e eu espero que você que está aí do outro lado ouça bem e aprender muito o que tem de moderno no mundo, porque ele é o andarilho desse mundo. Ele vive atrás de notícias do agro e ele sabe o que ele sabe extrair do agro. Então é um aprendizado e eu vou deixar ele dizer o que ele quiser aqui. Ele tem competência com sobra para fazer isso e você que está do outro lado aprender. Então, com vocês, com a gente, com todo mundo que nos ouve, Antônio Cabreira Mano Filho, ex-ministro da Agricultura. Obrigado, Lobão. Eu quero dizer, pela introdução, pelas palavras amáveis, eu quero, antes de mais nada, dizer da alegria de eu estar aqui. Eu sempre tenho dito que esses programas de divulgação, como o Agro e Companhia, eles são muito importantes para o nosso agronegócio. Às vezes o gigantismo do agronegócio, aquilo que a gente está produzindo, em termos de proteína animal, em termos de proteína vegetal, geração de empregos, às vezes nós não estamos conseguindo traduzir essa história de sucesso para a sociedade brasileira. Porque às vezes a sociedade brasileira ainda tem uma imagem ruim, uma imagem de que o agro é destruidor, que está queimando a Amazônia, aquelas coisas sem nexo. Então, às vezes, um programa como esse, o Agro e Companhia, é que você tem a oportunidade de contar a história desses números grandiosos, dessas produções que batem recordes. O ano passado, por exemplo, poucas pessoas sabem disso, Lobão. O Brasil teve mais de 50 recordes no agronegócio. Um deles, por exemplo, 28 milhões e meio de brasileiros trabalharam no agronegócio em 2025. É um recorde de pessoas ocupadas no campo. Recorde de exportação de tilápia, recorde de exportação de ovinos, exportação de frutas. Nunca se exportou tanta frutas, ultrapassou pela primeira vez a marca de $1 bilhão, como foi no ano passado. Então são essas histórias de sucesso, que o seu programa dá oportunidade para a gente falar, Lobão. E vai estar sempre aqui à sua disposição. Quando você tiver alguma coisa, eu vou agradecer muito e vou ficar feliz de ser escolhido para você chegar aqui e dizer, eu quero dizer isso, Lobão. Obrigado. Nós precisamos passar limpo realmente esse país. Sim. Uma autoridade que fala que o agro é fascista, ele não está bom da cabeça, ele está com algum problema mental. Você sabe que é uma coisa interessante? O Brasil, Lobão, é o único país do mundo que tem nome de árvore. Brasil é o nome do pau-brasil, por isso que ele teve esse nome. Então, já pelo nome, a gente já mostra a nossa vocação natural para a agricultura. E o Brasil hoje ele é um sucesso. Essa semana passada agora, Lobão, teve um evento aqui no Brasil chamado Global Farmer Networks. É uma associação mundial de agricultores e eu fui fazer a abertura e o pedido, são mais de 80 diferentes países que estão ali. E o pedido era para contar um pouco sobre o agronegócio. E assim, quando você conta a história de sucesso do que foi o agronegócio, que quando eu assumi o Ministério da Agricultura, Lobão, isso foi em 1990. Em 1990, o Brasil era o 5º maior importador de alimentos do mundo. O primeiro abacaxi que eu tive que resolver, Lobão, no Ministério, era uma carne que tinha sido importada pelo governo anterior, 100 mil toneladas. Então você veja, em 90 o Brasil era um grande importador de carne. Hoje nós somos o maior produtor e exportador. Mas foi interessante que essa carne ela chegou contaminada por aquele acidente nuclear de Chernobyl. Veio contaminada, 100 mil toneladas de dinheiro público. Mas eu estou só contando isso para você ter uma ideia. Então a gente saiu de o 5º maior importador de carne para nos tornarmos hoje o maior exportador. E o ano passado, pela primeira vez, o Brasil bateu a pecuária americana e nós nos tornamos o maior produtor também de carne. Então hoje é muito difícil, resumindo essa história de sucesso, Lobão, você encontrar alguma mesa, alguma família em qualquer um dos cantos do mundo, ou almoçando, ou jantando, ou tomando um café da manhã que não tem ali naquela mesa alguma proteína, seja proteína animal ou proteína vegetal, que não tenha sido produzida aqui no Brasil.
E tem números que são assim incríveis. Assustadores, né? Por exemplo, se você pegar o suco de laranja, olha só o número que eu vou te dar. Para cada 10 sucos de laranja que o mundo bebe, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Para cada 10 copos, 7 foram produzidos aqui. Então você imagina, quer dizer, hoje tem gente tomando suco de laranja brasileiro. Os Estados Unidos, por exemplo, o suco de laranja é um elemento essencial no café da manhã dos americanos. A maioria, 60%, saiu aqui do Brasil. Mas no mundo é 70%. E assim você tem frango. De cada 3 peças hoje comercializadas internacionalmente de frango, 1 saiu do Brasil. Então você vê um gigantismo. Isso, Lobão, sem deixar de atender o mercado interno. Isso que é importante. Isso, a gente come bem e com preço bom. Ó, só para você ter uma noção, o ano passado, o consumo de carne, não coloquei peixe. Se você pegar frango, suíno e bovino, ultrapassou 100 quilos. Se você pegar 100 quilos, isso dá quase 300 gramas por dia de consumo de carne. É o 4º maior consumo, por exemplo, de carne bovina do mundo. E sabe o que é interessante para você ver a eficiência do agronegócio? Se você pegar, por exemplo, a renda per capita. O que é a renda per capita? É aquilo que o país produz, o PIB, e você divide essa renda pelo número de habitantes. A renda per capita do Brasil, ela é a 87ª. Ou seja, nós estamos na posição 87. O que significa isso? Que nós ainda não somos ricos. Tem 86 países que estão à frente, são melhores do que a gente. Então o nosso consumo, por exemplo, de carne bovina, deveria estar mais ou menos ali pela posição 70, 80, compatível com a renda. Nossa produção. Com a nossa renda per capita, o dinheiro que a pessoa tem no bolso. Só que o consumo de carne bovina é o 4º maior do mundo. Então a renda está 87. Mas o consumo de carne bovina é a 4ª, o consumo de frango também é a 4ª, o consumo de ovo é a 7ª. Isso mostra o quê? Que o agro foi muito eficiente e ele consegue produzir uma proteína animal tão barata que até a renda per capita, não sendo boa, ainda possibilita botar todo mundo. Tanto é que mesmo durante a pandemia, você deve se lembrar disso, em nenhum momento, como aconteceu em muitos países, alguma gôndola de supermercado ficou vazia, faltando produtos. Não faltou, Isso em muitos países, Lobão. Pra você ter uma noção, durante a pandemia, 51 países proibiram a exportação de alimentos, com medo de faltar alimento no mercado interno. O Brasil não, a gente continuou produzindo, continuou alimentando o mundo e continuou enchendo a gôndola do supermercado aqui dentro no Brasil. Então mostra a força que hoje é. Então quando alguém critica o agro, é porque realmente não conheceu a história. E o agro, ou tem maldade na cabeça. Inclusive eu sempre brinco e falo, o agro ele não precisa ser defendido. O que o agro quer é que ele seja apenas valorizado. E aí a gente tem que destruir essa narrativa que é falsa, eu sempre brinco, talvez o maior fake news, a maior desinformação, a maior notícia falsa do Brasil hoje é a respeito do agronegócio. Às vezes você vai conversar com uma juventude, por exemplo, jovens, principalmente em universidades, eles têm aquela ideia de que o agro é destruidor, que o agro está queimando a Amazônia. Nada disso. 66% hoje do agro, das nossas terras, elas são em matas nativas. Não é matas reflorestadas, matas nativas. Então, pouquíssimos países têm esse número. E, Toninho, imagina, desculpa a intimidade já Sim, de Toninho. Não, imagina. Viu? Se nós tivéssemos um país como a França que dá subsídios para os agricultores, o que nós seríamos? Eu digo assim, eu faço umas colunas da Country Five, eu falo em todo lugar que eu falo do agro. A Embrapa está precisando um prêmio Nobel. Porque a Embrapa deixou a condição para a gente ganhar dinheiro e produzir com capacidade e trocado em miúdos. Chegou na Embrapa aqui um cara que morou lá em Belém, veio para cá, ficou 30 anos. Ele simplesmente está com 16 alqueires de açaí produzindo igual Belém. Por quê? Comprou 10 milhões de abelha, fez um consórcio com um cara que tinha as abelhas, está ganhando dinheiro no mel, está polinizando e tem produção igual de Belém com uma higiene perfeita. Já não tenho mais que trazer açaí de lá. Viu? E você vê, o açaí é um produto típico do Brasil. Do Brasil. É algo que a gente precisava explorar mais.
Bem nortista. Eu sempre gosto de brincar e digo o seguinte, às vezes o italiano fica orgulhoso porque ele tem a Ferrari, às vezes o francês ele fica orgulhoso porque ele tem o vinho, o americano fica muito orgulhoso porque ele tem aí os foguetes. Mas eu vou dizer uma coisa, o brasileiro, ele pode bater no peito e ele pode ficar muito orgulhoso pelo agro que ele tem. É o agro que tem o açaí, é o agro que tem o guaraná, é o agro que tem a jabuticaba e tantas outras coisas que, aliás, a gente não sabe. Você sabe que está falando de Belém, uns tempos atrás eu fui para Belém e aí acabaram me levando numa sorveteria e a gente conhece muitos sabores, o cupuaçu, o bacuri, né? Mas você sabe que eu tirei uma foto da quantidade, tinha mais de 40 diferentes frutas que a maioria dos brasileiros nunca ouviram falar. Ela foi escolhida número 1 do mundo. Eu sou lá para isso. Eu sei. Então, ela foi escolhida número 1 do mundo, a Santa Marta. Isso, exatamente. Viu? Aquela diversidade, aquela riqueza de sabor. Você não encontra aquilo em lugar nenhum do mundo. Não tem mesmo. Então, taperebá, ninguém sabe o que é um taperebá. Exatamente. Então você tem tantos sabores, tantas coisas diferentes. E o que é triste é que às vezes a maioria dos brasileiros não conhece o seu próprio país. Tem uma imagem errada a respeito do que é. Então a gente, enfim, o Brasil precisa aprender a contar a sua história. E o Agro e Companhia está ajudando a fazer isso, a divulgar essa riqueza, essa diversidade que a gente tem. E nós vamos muito mais longe, sabe por quê, doutor? A gente tem vocação para plantar. Papai do céu nos fez isso. E aonde que se respeita 20% da sua terra sem mexer? Só aqui. E aí fica um monte de loucos que ficam defendendo a Amazônia sem saber o que falar. Estão defendendo é levar todo e traficar droga na Amazônia. Hoje você vê, tem mais de 30%. Isso é segundo o último Atlas da Violência, mais de 30% dos municípios do norte da Amazônia, eles estão hoje na mão do PCC ou do Comando Vermelho. Então esse que deveria ser o papel do Estado, né, questão da segurança, e ele está deixando a desejar e um patrimônio daquele ficando daquela maneira. Você sabe, esses dias eu tive fazendo uma visita em Rondônia e eu passei num município chamado Costa Marques. Poucas pessoas já ouviram falar de Costa Marques. E sabe por quê? Porque em Costa Marques, que está nas margens do rio Guaporé, na divisa do Brasil com a Bolívia, ali você tem a maior fortificação construída por Portugal do período colonial. É um forte gigantesco, esse forte inclusive ele foi redescoberto pelo Marechal Rondon, é uma construção mais gigante, ela estava no meio da selva, aí limparam aquela coisa toda, e olha que coisa interessante, aquilo ali foi construído para garantir a soberania da Amazônia. E a gente imagina que a Amazônia ela foi fruto de muita disputa, ela não veio de graça, ela não caiu do céu para os brasileiros. Então o forte chamado Príncipe da Beira, como é chamado essa fortificação, nas margens lá do Guaporé, na divisa com a Bolívia, foi fincado ali para garantir a soberania. Olha, aqui é o limite, aqui começa a Amazônia brasileira. Então, desde os períodos coloniais, da colônia portuguesa, havia essa preocupação com a soberania. E eu estou dizendo tudo isso porque às vezes a gente perdeu um pouco a noção disso. A gente tem deixado aquele município, você tem mais de 25 milhões de brasileiros que vivem lá e meio marginalizados. Se você pegar, por exemplo, índice de saneamento básico, os 10 piores municípios do mundo, do Brasil, em saneamento básico, estão na região norte, estão ali na Amazônia, estão abandonados. Então a gente perdeu um pouco a noção de soberania, né? Eu sempre defendo, por exemplo, a Ferrogrão, que é uma ferrovia que a gente deveria já ter construído. Só para você ter uma noção, Mato Grosso, que é o principal estado agrícola do Brasil, só tem 200 quilômetros de ferrovia. Agora, se você pegar a Alemanha e a França, juntar esses dois países, eles cabem dentro do Mato Grosso. E eu estou dizendo tudo isso porque durante a COP30 que teve aqui no Brasil no ano passado, em Belém, a França e a Alemanha foram os dois países que foram mais contra a construção da Ferrogrão. E a Ferrogrão ela vai ter 900 quilômetros. Então nós temos 200. Se construir 900, a gente vai ficar com 1.100. Só que a França e Portugal têm 70 mil quilômetros, a França e a Alemanha têm 70 mil quilômetros de ferrovia. Puxa. Ou seja,
Se construirmos a Ferrogrão, a gente vai ter ainda 70 vezes menos ferrovias do que eles têm. E eles são contra. Então isso que você falou, eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com o verde da nossa máquina. Não. Eles estão preocupados com o amarelo da nossa soja, com o amarelo do nosso suco de laranja, porque eles sabem que, por exemplo, uma Ferrogrão, se a gente construir, nós vamos ser muito mais competitivos. Mas eu estava dizendo da Ferrogrão porque ela seria hoje a principal artéria de ligação com o norte. Veja, na época do Maduro, por exemplo, eu estive recentemente na Guiana, antiga Guiana inglesa. Eu conheço bem. Georgetown, fui de Mandou caminhonete. muito contrabando para Saí de então, mas olha só que coisa interessante. O Maduro, ele queria pegar um pedaço da Guiana, porque a Guiana tem muito petróleo, chamada região do Essequibo. E se ele fosse fazer isso, ele teria que entrar pelo Brasil para ir lá. E aí, naquela época, o Exército Brasileiro até quis fazer uma grande mobilização, porque ficou uma insegurança, né? Qual foi o resultado? Hoje, nós não conseguimos ter uma mobilidade rápida, por exemplo, se a gente tiver algum ataque à soberania, e o mundo está instável. Basta você ver o que está acontecendo com a Ucrânia, basta você ver o que está acontecendo, por exemplo, com o Irã. Porque a gente não pode imaginar um dia em uma intervenção militar na Amazônia. A gente tem que pensar em tudo, principalmente com esse mundo de hoje. Mas a Ferrogrão, então, ela seria uma artéria de ligação. Se você precisasse mandar equipamentos pesados militar para proteger a Amazônia, a Ferrogrão é rápida. Hoje você tem que mandar de caminhão. E as estradas são uma vergonha. E você tem uma noção, por exemplo, Manaus. Não sei se você sabia, Manaus, ela não é ligada por asfalto com as outras capitais. Nós temos uma capital que é só ligada por ar. Por quê? Porque os ambientalistas não deixam você asfaltar a BR-319. Lembra quando teve a pandemia? Muitas pessoas morreram em Manaus pela falta do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio você não pode transportar por ar. Ele só pode ser feito o transporte rodoviário. A gente não tem uma rodovia que liga ainda a Manaus. Então, às vezes, esse extremismo ambiental, ele chega até o custo dele é até a perda de vidas humanas. E a Amazônia já se colocou muito bem na época da borracha. Sim. As grandes companhias teatrais, elas só vinham a Belém e a Manaus. Sim, o teatro. Os dois teatros são lindíssimos. O teatro de Manaus, para você ter uma ideia, os livros de história contam que aos arredores dele, Lobão, eles chegaram a emborrachar para que os cascos dos cavalos e o andar das carruagens não interrompesse a peça que estava passando. Então você imagine a riqueza que... Aliás, se você visitar, e poucos brasileiros conhecem, aquilo é uma coisa incrível, parece algo que foi transportado de Veneza, de Roma, e está no interior ali da Amazônia. Tamanha beleza, aquele estilo clássico, né? Às vezes barroco que a gente tem, que é uma coisa muito bonita, né? Lindo. Agora, eu queria falar da carne de novo contigo. Eu tenho ligado para a BCZ, eu tenho feito instância em cidades aqui perto, onde estão escaneando os bois, para a gente saber do marmoreio. Eu brigo, porque a BCZ também briga, pelo boi de boiada, que o nosso produtor de boi ainda é um cara sem estudo, rico, mas que acha bonito esse boi, vai botar para cobrir esse boi, ele não vai na genética. Nós produzimos 100% da carne em comparação à Argentina, que produz 70% da mesma quantidade, 70%, e ela ganha o mesmo dinheiro que a gente ganha por causa do marmoreio e da qualidade da carne. Eu estou indo para o Paraguai agora, conhecer o Bora. Já ouviu falar no Bora? Já ouvi falar. Vou conhecer numa fazenda de Brasiguaios. Eu quero falar disso. Eu gosto muito do Adaldinho. Meu pai foi criador de Cindy, que veio do Paquistão também. Sim. Viu? Então, o que a gente faz para botar na cabeça desse boi? A BCZ chama eles de boiadeiro. Porque ele vê um garrote bonito, não vou botar para cobrir minhas vacas com esse garrote bonito. Ele não olha a genética. Esses dias eu vi um fazendeiro rico, comprou um lote de Angus e comprou um lote do boi japonês e preparou para engordar, disse, vou vender a melhor carne do mundo. Foi lá, preparou, gastou, quando mandou abater, não tinha
um marmoreio. Aí ele foi reclamar. O que é isso que vocês me venderam? Não, nós vendemos realmente sim, só os que não marmoreio, que passou no scanner que não tem marmoreio. Viu? Então, é feito pelos Estados Unidos, é aferido pelos Estados Unidos. Em Presidente Prudente, uma mulher que toma conta do primeiro, já tem uns 5 ou 6 cidades, o scanner, viu? É aferido por americano. E a gente precisa divulgar isso. Contar essa história, né? Contar essa história. Porque na hora que a gente pegar o faturamento de 100% da nossa carne no valor da americana, que é 5 vezes melhor do que a nossa, a da Argentina é 3 vezes melhor do que a nossa, a gente vai para o topo. Mas sabe que aí, Lobão, eu queria fazer uma observação. Isso. Algumas coisas que eu queria te contar. Primeira delas, que eu acho muito interessante. Há umas 3 semanas eu estava nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha que hoje está trabalhando em Illinois, trabalha numa empresa agrícola. E aí foi tão interessante que eu gosto muito de ir no supermercado. Porque no supermercado você conhece, vê o que é o agro, aquela coisa toda. E lá em Chicago eu fui no supermercado e tem uma gôndola cheia de produtos e chamado de green beef, ou seja, o boi a pasto. Quer dizer, grande parte da nossa pecuária hoje é desse boi a pasto, desse boi natural, não é aquele boi só de confinado, aquela coisa toda. Então, primeira coisa, você vê lá nos Estados Unidos que eles não têm isso, é muito pouco. Quando tem, eles fazem uma propaganda tremenda. E o rapaz do supermercado está me falando, essa aqui é a carne que mais se vende, todo mundo quer comprar esse boi, o boi criado a pasto, que é chamado de boi verde. É o que a gente tem. Então a gente precisava aprender a fazer essa propaganda. Segundo ponto que eu queria te colocar, diferente da pecuária americana, diferente da pecuária australiana, que são os nossos maiores concorrentes, eles usam o que a gente chamava de hormônios, os promotores de crescimento. O Brasil não usa. Não usa. Então, eles até têm uma vantagem comparativa em relação ao Brasil, mas mesmo assim o Brasil bateu eles em termos de eficiência, em termos de produtividade, em termos de volume exportado. Então, isso é mérito nosso. E principalmente, você estava comentando um pouco sobre a Embrapa ela é importante, mas se tem alguém também que merecia ganhar um prêmio Nobel, é o produtor rural brasileiro. Sabe por quê? Veja que coisa interessante, vamos pegar o caso da pecuária. Se você fizer um estudo, eu fui com o Dr. Alberto Alves Santiago para a Índia, que talvez foi a maior autoridade historiador do zebu, de uma maneira geral, aqui no Brasil. E a história do zebu é muito interessante, lá por volta de 1958, 1959, 1960, o governo brasileiro não permitia a importação do zebu, porque ele achava que aqui só poderia ter o boi europeu, que era aquele meio pé duro, aquele holandês que não se adaptava, porque vinha da região fria, caía aqui no nosso calor danado, berne, carrapato, aquela coisa toda. Mas foram esses criadores que insistiram. Teve criador, por exemplo, que foi para a Índia, chegou lá, comprou os animais, aí o governo brasileiro falou, ó, tá proibido. O sujeito ficou 2, 3 anos lá na Índia esperando uma janela para conseguir trazer esses animais. Às vezes ele não conseguia autorização, aí vinha pela Guiânia, vinha pela Venezuela, entrou animal de contrabando. Então a introdução do zebu, e hoje 80% do nosso rebanho é zebu, graças ao trabalho desses brasileiros. Porque se dependesse de Brasília, do governo, ainda seria tudo o gado europeu. E nesse ponto, por exemplo, veja como é que a gente não conhece a nossa história. Se eu falar aqui Dico, quem era o Dico? O Dico, seu José da Silva, ele era o funcionário do seu Torres Homem Rodrigues da Cunha. Conheço os filhos, sou amigo. Mas só para você ter uma ideia, o Dico, desculpa até a expressão, o nome dele é José da Silva, brasileiro comum, talvez seja o nome mais comum no Brasil, mal falava português, foi para a Índia, ficou anos lá e trouxe, por exemplo, Carvard para cá, né, linhagem. Então foram pessoas como essa que você não vê nome de avenida, você não vê nome de praça, nada, mas foram esses brasileiros que construíram esse colosso que hoje é a pecuária. E o que eu acho importante disso para finalizar? A gente tem que saber contar essa história, tá, Lobão? E se preparar, porque é impressionante a campanha que a gente tem hoje a nível mundial, não é apenas no Brasil, contra o consumo de carne. Veja, o Brasil, nós somos o maior produtor e o maior exportador. Você sabe qual foi a recomendação do governo brasileiro
quando ele recebeu aquelas mais de 100 delegações estrangeiras que vieram aqui participar da COP30 em Belém, tinha lá a recomendação: evite o consumo de carne. Mais de metade dos restaurantes contratados pelo governo para fornecer alimentação para diplomatas, enfim, todas essas delegações do exterior, eram obrigados a ter mais de 50% alimentação vegana. Então, que coisa incrível, nós somos o maior produtor, o maior exportador de carne do mundo e o governo nosso sendo contra isso, estimulando as pessoas a não comerem carne. Quer dizer, é inacreditável. E eu não vejo esse governo ter uma preocupação em tirar o clã Barbalho. Eu nunca tive essa preocupação. Mas agora eu vou te falar uma coisa com você. Você sabe como isso daí é global? É interessante. Porque a partir de 1º de maio, não sei se você sabe disso, Amsterdã, que é a primeira capital, vai ser a primeira capital do mundo, hoje era a capital da Holanda, a proibir qualquer propaganda, qualquer marketing, anúncio sobre proteína animal nos espaços públicos. Então, se você pegar, por exemplo, uma rodoviária... Brincando. Se você pegar uma estação de metrô, se você pegar um aeroporto... Por exemplo, eu cheguei hoje de São Paulo. Até estava lembrando disso porque quando eu estava subindo a escada rolante lá do aeroporto, tinha bem na minha frente, era quase a hora do almoço, eu cheguei agora há pouco de São Paulo, tinha assim aquele outdoor piscando, bem no olho, assim, aquele sanduíche, uma rede de lanchonete fazendo a propaganda de uma... Eu falei, nossa, eu olhei no jornal e falei, eu estou atrasado, mas eu ia comprar aqui um hambúrguer, alguma coisa. Mas isso agora foi proibido a partir de 1º de maio em Amsterdã. Então você vê que a gente fala muito, né, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é só o fato de você falar, mas é o fato também de você, por exemplo, Lobão, poder fazer uma propaganda do seu trabalho. Ou uma empresa fazer uma propaganda, um comercial do que produz. Agora, os criadores holandeses ou um exportador, por exemplo, brasileiro, ele não pode mais fazer propaganda da carne brasileira, porque foi proibido. Então, é uma intervenção do Estado na vida das pessoas que é inacreditável. Porque, afinal de contas, essa decisão tem que ser uma decisão pessoal. Cada um. Eu não sou contra a pessoa ser vegana. Para mim, cada um é livre. Eu vou comer carne. Agora, o que não pode é você usar o poder do Estado para fazer um negócio desse. Proibir uma propaganda de carne. E num país, Deus fez o mundo e o holandês fez a Holanda. Isso é inteligentíssimo, mexendo com água. E depois sai para uma conversa dessa. Da onde veio isso? Essa proposta foi feita por 2 partidos, pelo Partido Verde e pelo Partido Verde e Esquerda. Inclusive o nome desse partido na Holanda se chama Partido Verde e da Esquerda. E o outro partido na Holanda tem isso, se chama Partido dos Animais. Então esses 2 partidos, eles conseguiram montar uma maioria e isso foi aprovado, e a partir de 1º de maio, nenhuma propaganda na capital da Holanda, Amsterdã. Acaba com a propaganda que tem uma cadeia de pessoas que emprega nas publicidades, e acaba de falar da carne, que para o ser humano é necessário. Mas vou te dizer uma coisa, não sei se você sabe, hoje tem tramitando no Congresso Nacional uma campanha, se for aprovada essa lei, ela vai entrar em vigor, que se chama Segunda Sem Carne. Se essa lei, Lobão, que está lá tramitando no Congresso, ela for aprovada, segunda-feira ninguém, supermercado, açougue, vai poder vender carne. Olha que absurdo um negócio desse. Embora o Brasil já não está muito longe disso. Por exemplo, eu não sei se você sabe que no Brasil é proibido qualquer propaganda, por isso que você não vê mais, as pessoas não se esquecem, de leite em pó. É proibido. Lembra que tinha propaganda, tinha leite ninho, aquela... Não pode, porque eles acham que é contra o aleitamento materno. Não se trata disso. O leite em pó feito pelos produtores... E olha que a produção de leite no Brasil é uma atividade principalmente de pequenos produtores. Só que hoje eles não têm o direito de divulgar o produto, porque o leite em pó é um dos produtos que vem do leite. Mas ele é um complemento. Tem mulheres que no 2º mês de amamentação ela não dá mais leite. Então ela precisa ter um complemento. Então nada mais justo do que você fazer uma propaganda de marcas diferentes. E também é da decisão da mãe e do pai, do casal. Olha, vamos comprar o leite em pó, não vamos comprar o leite em pó, né? Agora, às vezes eu tenho a impressão que o Estado acha que a gente, Lobão, nós somos meio imbecis
nós somos incapazes de saber decidir. Então tem que ter um Estado babaca que tem que dizer como é que eu vou educar meu filho. Esses dias eu tive agora, por exemplo, no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma lei que diz o seguinte, que nenhum restaurante pode colocar o saleiro na mesa. Se você quiser o sal, você tem que pedir para o garçom, aí que ele te traz o sal. Porque, segundo eles, o sal fica lá, fica estimulando você a consumir sal. Mas que coisa mais maluca isso. É você que tem que definir se você vai comer sal, pouco açúcar. Exatamente. Porque daqui a pouco o pessoal vai chegar e falar assim, você tem que ir para a academia. Você tá chegando nesse ponto, né? E aí o que acontece? A gente sempre brinca. O Roberto Campos falava muito isso. Você tem no Brasil estado de mais, que é esse caso, o cara fica intervindo na tua vida, e tem estado de menos. Por exemplo, na Amazônia, onde você tem o PCC, o Comando Vermelho, ocupando aqueles municípios, ali você tem o quê? Um estado de menos, não garantindo a segurança daqueles municípios. Então, outra coisa, outro assunto contigo. Claro. Eu tive fazendo uma investigação dia desse, que eu sou Polícia Federal aposentado e eu gosto de investigação e aparecem as coisas e eu vou fazer. Sim. Tem uma cidade que é bem próxima aqui, que era muito usada antigamente para a lua de mel dos paulistas, Poço de Caldas. Sim, Minas. Está com duas empresas, uma americana e uma canadense, já começando a extrair os terras raras. Sim. Então vai explodir, vai voltar a ser, porque ela está bem judiadinha. Eu estive lá, fiquei uma semana, o asfalto está ruim, não tem mais aquele glamour, tudo. O que é que você acha dessa extração? É o que nós estamos precisando, dominar essa... O maior equívoco em termos de economia, Lobão, é a gente acreditar que recurso natural é sinônimo de riqueza. Não é. O Brasil é um país abençoadíssimo. O Brasil, eu sempre gosto de dizer, o Brasil ele ganhou o prêmio na loteria mundial. Nós temos terras férteis, bom regime de chuva, nós temos a maior reserva de água potável do mundo, em torno de 14% da água potável do mundo está aqui. Somos riquíssimos em minerais e nos minerais críticos, no caso dos minerais terras raras. Agora, o que a gente precisa fazer? Enquanto, por exemplo, o petróleo da nossa margem equatorial, qualquer outro recurso natural, ele precisa ser transformado em um bem que gera riqueza. Então, as terras raras, nós somos abençoados porque nós os temos, diferentes do resto do mundo, mas a gente precisa explorá-lo. Então eu tenho a certeza que Poços de Caldas vai realmente explodir, porque aquilo vai se transformar em riqueza, aquilo vai se transformar em geração de empregos, de impostos, mais saúde, mais educação. Então eu sou totalmente favorável a isso, porque enquanto ele estiver ali como recurso natural, ele não gera nenhuma prosperidade, nada. Isso daí sempre teve aí. Então, você tem municípios que foram riquíssimos, que estão literalmente dormindo em berço esplêndido dessa riqueza que está no solo, mas a gente não explora. Então aí eu acho que vem as joint ventures, as associações com empresas internacionais, empresas que têm capital, que às vezes a gente não tem, empresas que às vezes têm tecnologia que a gente ainda não tem. Então hoje, e os terras raras, eles são a chave da economia moderna. Você tem uma ideia, nós estamos aí falando, por exemplo, do conflito do Irã. Praticamente todo dia você vê alguma coisa de notícia de lá, de vez em quando você vê algum avião, um caça F-35. Um F-35, ele precisa de 485 quilos de terras raras. Quase meia tonelada ela vai num caça daquele, que é o ápice da guerra moderna de hoje. Então você imagina, sem um terra rara, você não teria um caça daquele. Sem um terra rara, você não teria uma usina eólica, você não teria um painel solar. Então, os terras raras hoje, eles são essenciais. Esses foguetes do Elon Musk, esses satélites que estão, todos eles precisam das terras raras. E esse aqui é o bilhete premiado do Brasil, porque hoje a China domina esse mercado, em torno de 85%. A China tem a maior reserva do mundo, agora nós temos a segunda maior reserva do mundo. Se você pegar o Brasil, depois do Brasil, pegar do terceiro até o 10º, em termos de reserva de terras raras, eles não têm o tanto que o Brasil tem. Então é um bilhete premiado. A gente precisa ter a capacidade de saber explorar isso e transformar esse recurso que está parado no solo
em algo de riqueza. É isso. Pra E é o que distribuir pra posso população. sim, isso vai gerar prosperidade, saúde, educação, essas coisas todas. Eu vou dizer uma coisa. Olha quantos assuntos bons você passou para esse nosso telespectador que está aí, com certeza vai ouvir muitas vezes. E eu digo assim sempre, nós temos tantas potencialidades ainda a ser descobertas e traduzir isso para que a nossa população viva bem. Eu tenho uma pena de onde eu vim da Amazônia. Belém é uma vergonha de saneamento. Santarém também. Santarém, tudo joga no rio, viu? Então, nós precisamos passar limpo. E eu quero fazer uma homenagem a você aqui. O seu empenho com o novo foi uma beleza. Repercutiu aquele encontro na Agromonte. Já tinha repercutido na sua casa, que eu tive a honra de estar naquele almoço. E agora na Agromonte. E nós precisamos dizer para esse povo, doutor, nós somos de direita e cristão. Porque não pode faltar cristão no meio. Ah, sim, valores, porque família. Quem é cristão não pode ser esquerda. Está tudo contra. Você dizer que você é de esquerda e é cristão. Pô, você é a favor do aborto? Sim. Que a esquerda prega? Então, eu quero te parabenizar mesmo, porque Obrigado. Eu conjunturei, até liguei para o teu irmão. O Toninho podia ser o nosso candidato a deputado federal. Ele teria um segurança, um motorista e 24 horas por dia eu estaria a seu dispor. Obrigado, Lobão. Agradeço. Eu vejo o seu valor. Obrigado. O seu valor de brigar por coisas do Pará. Você poderia estar muito mais perto de muita coisa que você gosta, mas você roda o mundo por quê? Porque Deus te deu essa missão de ir buscar assuntos bons. E hoje, no meu programa que está começando, Agro e Companhia, ganhar a sua participação, para mim foi um presente. Obrigado. E eu batalhei em cima, eu enchi o saco do Maurício, viu? Mas o Maurício é meu amigo há muito tempo, a gente frequentou as mesmas comidas junto e a gente tem o Alexandre também. Mas eu te digo que aqui, esse humilde programa, está sempre à disposição para você lançar suas coisas. Obrigado. E vou dizer e repetir, obrigado pelo novo. O novo é uma coisa boa para o país. A gente vai brigar e, se Deus quiser, a gente vai fazer um senador. Vamos sim, vamos trabalhar. Eu gosto muito do novo, essa defesa da liberdade econômica. E agradeço muito aqui o Agro e Companhia, Lobão, pelo espaço. E prometo que a gente vai voltar aqui. A gente vai continuar contando, como a gente fala lá, os nossos causos, né? Contar um pouco mais do que é o agro brasileiro. E você sabe, eu gosto do programa assim. Eu não tenho que ficar fazendo pergunta mirabolante para quem tem uma cabeça mirabolante. Eu tenho que deixar você falar. Obrigado. E foi tão bom, eu tenho certeza que nós falamos de uns 10 assuntos maravilhosos. E agora, eu penso que a Embrapa merece um prêmio Nobel. Também acho. Concordo, assina embaixo, não tenha dúvida nenhuma. Então, meus agradecimentos. A casa aqui está à sua disposição. Obrigado. E a gente possa te receber quantas vezes você quiser. Obrigado. Porque é só dizer, Lobão, quero ir aí. Tá bom. Pode deixar. Nós vamos se encontrar novamente por aqui. Obrigado mais uma vez, Lobão.